Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos pessoas de sucesso, convidados, inspirações, histórias de muito sucesso e imenso conteúdo técnico também para te ajudar a ti a alcançar mais objetivos na tua vida. Porque, já sabes, isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu treinas e só aquilo que tu comes. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, que tu falas. É verdadeiramente um estado de espírito. Então, ao longo da próxima hora, eu e o meu convidado de hoje vamos trazer-te muitos insights e muita informação para te sentires cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é ele? Ora então, hoje temos connosco o criador do método FX Therapy, especialista em fisioterapia e reabilitação focada em atletas e alta performance, tendo já trabalhado com inúmeros nomes bem conhecidos no mundo do bodybuilding e fisioculturismo profissional, tais como, ouçam bem, Franciel Matos, Isa Pereira e William Bonac. Com experiência prática e um método comprovado de excelência, ele partilha o seu conhecimento pelo mundo, dando formação e workshops a outros profissionais que também querem aprofundar os seus conhecimentos nesta área da liberação miofascial e alta performance. Damos as boas-vindas ao incrível Bruno. Bruno, muito obrigada por teres aceito o convite e estares aqui hoje connosco. Obrigado, com a introdução dessa até aumentou a pressão agora. É o que é? Não, mas agradeço. Fico muito feliz pelo convite também, por ter sido lembrado e mencionado, né, para poder vir aqui participar. Muito bom. Olha, para além da tua parte profissional, que já falei um bocadinho sobre ela, quero primeiro começar por perceber quem é que é o Bruno, quem é que tu és? Olha, o Bruno é uma pessoa que agora, depois de mais velho, começou a encarar mais responsabilidades, mas sem deixar a brincadeira de lado. Ok. Porque o Bruno sempre foi muito brincalhão, muito aventureiro, vai pra lá, vai pra cá. Mas uma coisa que eu sei que me levou a chegar ao que eu sou hoje é curiosidade. Não ter medo de errar, ser curioso. Então tudo que eu acho que possa somar o que eu tenho vontade de conhecer, eu vou conhecer. Muito bom. Como é que entrou esta parte da liberação miofascial na tua vida? Então, a liberação miofascial, acima de tudo, eu sempre fui cliente, né? Eu acho que para a gente poder trabalhar com algo muito bom, de uma forma exemplar, é muito interessante você primeiro vivenciar aquilo, né? Você entender o porquê que é legal, o porquê que aquilo faz bem. E nada melhor você tendo respostas como cliente, eu acho. Então, eu comecei a fazer a liberação miofascial como cliente há 15 anos atrás. Porque tu és também atleta de fisioculturismo, Isso. ou eras? Eu ainda, digamos que eu ainda tenho vontade de voltar a competir. Questões profissionais hoje eu não consigo. Mas eu comecei ainda quando era atleta de futebol. Então quando eu ainda era atleta de futebol, eu tive bolsa de faculdade, tudo foi por conta do futebol. Okay. Na época. E então a liberação me ajudava muito na fase de recuperação. Mas eras jogador profissional ou... Não. Infelizmente essa parte não cheguei. Mas, o futebol me proporcionou muitas coisas. Em algumas viagens, eu tive empresário, eu tive, na época ali, minha bolsa de faculdade, boa parte foi por conta do futebol. Então também, digamos que eu não cheguei a levar uma carreira profissional, mas me deu uma base muito boa, né? E quando eu parei com o futebol, eu estudava educação física, bacharel de educação física no Brasil, e comecei um estágio com uma academia que o dono era fisiculturista. E aí aquela vontade sempre de competir também, esportista, ele, Bruno, vamos conhecer o bodybuilder. E aí foi aí que eu entrei nesse mundo do fisiculturismo. Eu tinha 21 anos. Já tem uns anos. Já são. Ih, tô ficando velho. Eu tô chegando a essa conclusão, cara. O povo começa a comentar histórias de tantos anos atrás. Eu já comecei a falar histórias de 20 anos atrás.
Fica pesado, Eu não já, é? nossa senhora, vamos falar só de 10 anos atrás, já é velho. Ficamos requintados e experientes, não é velhos? Tá chegando lá. Sim, então começaste com essa parte do futebol, entretanto entraste no fisioculturismo e sentias então na prática que a liberação miofascial te ajudava em que sentido, essencialmente? Ó, e principalmente recuperação muscular, eu melhorava a minha performance, então aquilo me ajudava para eu poder performar no campo mais rápido. Ok. Então, além de que me ajudava muito com a prevenção de lesões. Porque a gente está muito vidrado hoje em dia em como eu vou me recuperar. Mas, pô, melhor do que eu me recuperar é prevenir, né? Em vez de eu estar pensando lá na frente em como eu vou recuperar, pô, se eu nunca me machucar, ou se eu diminuir as probabilidades de me machucar, melhor ainda. Não precisa esperar a tragédia. Exato. E a liberação miofascial eu comecei a entender que ela tem esse poder de ajudar muito também na prevenção, né? Que é uma parte ainda, eu acho, não vou dizer pouco falada, que os terapeutas até falam bastante, mas é uma parte que eu acho que os atletas acabam demorando a levar a sério. É subvalorizada ainda. Exato, eles esperam machucar para entender o valor. Exato. E aí é onde eu tento cada vez mais, até com os conteúdos, também educar nessa parte de prevenção, né? Agora fazendo aqui um grande salto para a frente, tu neste momento estás presente em eventos de alto nível, ou seja, o maior evento de fisioculturismo, não é? O Mr. Olympia, tu estás presente. Como é que tu chegaste lá, Bruno? Cara, Mr. Olympia era um sonho já pessoal, né? De qualquer esportista que praticou fisiculturismo, o grande sonho é um dia chegar no Mr. Olympia. Infelizmente, mas eu aceitei muito bem, a minha capacitação não era como atleta, né? Às vezes a gente tem que aceitar que também há caminhos que você pode percorrer, nem sempre você vai ser a figura principal, mas você está fazendo parte do trabalho de alguém. Isso para mim foi muito importante. Quando a gente chegou em Portugal, final de 2022, né, novembro de 2022, eu coloquei algumas metas, como eu sempre fiz em toda a minha vida, em qualquer país que eu morei. Eu sempre tive o macroplano, onde eu quero chegar, e aí tem os microplanos, que são pequenas metas. E a meta final era Mr. Olympia, em 2 anos. Então, o primeiro ano foi um ano muito de aventura, de se arriscar, fazer contatos. E no início do segundo ano foi quando eu falei para minha esposa e falei, cara, a gente vai estar no Mr. Olympia esse ano? Não quero saber, eu vou fazer de tudo para estar lá e a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar atendendo. E eu acreditei tanto nisso que eu comprei os ingressos 8 meses antes. Tipo, eu vou estar com o meu nome lá. Então, durante esses próximos 8 meses, eu só batalhei muito para crescer minha imagem, para poder chegar lá com um certo reconhecimento, né? E quando eu cheguei lá, a gente chegou numa sexta-noite, 10 horas da noite, 8 horas da manhã, eu já estava indo atender um atleta do Brasil, o Bruno Santos, da Integral Médica, o Open, que ia competir. E ele já chega, pô, Bruno, tô com o pessoal da Integral para gravar. Para mim, melhor ainda. Resumo da ópera, essa semana em Las Vegas a gente atendeu 25 atletas. 17 atletas profissionais. Porque foram recomendando uns aos outros ou como é que isso Por sucedeu? exemplo, gravei o primeiro conteúdo com um atleta da Integral, postaram no grupo da Integral. Pô, tem um terapeuta de confiança aqui. Aí já começou a mandar mensagem. Pô, Bruno, tem como me encaixar tal hora? Pô, você pode também me colocar tal. E aquele boca a boca começou a repercutir. A Isa Pereira, eu já havia conversado com ela antes de chegar lá. Por quê? A Ângela Borges, que é uma outra grande atleta, né, mundialmente famosa, eu havia trabalhado com ela na FIBO ano passado, só uma série de recuperação muscular. E aí também, ela e o esposo compartilharam no grupo da Max o meu contato. Gente, vai ter o Bruno lá em Las Vegas, ele é de confiança. Então a Isa também, quando postou eu no Instagram dela, e já outras pessoas começaram a mandar por causa que viram no perfil dela. Mas o meu intuito com Las Vegas, esse Mr. Olympia, era ser referência dos atletas europeus, porque é onde eu estava consolidando a minha base. E no meu segundo Olympia, que vai ser esse ano, eu vou estar lá novamente, com certeza. Aí sim virar um atleta, um terapeuta, digamos, mais mundial. Ok.
Sendo que a gente teve essa gratificante surpresa, né? É o que eu falo, você tem que criar oportunidades, você tem que arriscar, acreditar em você. Então, eu acreditei, a minha esposa acredita também em algumas loucuras minhas, e acabou dando extremamente certo. A gente teve uma das melhores experiências da minha vida, pelo menos eu posso dizer que foi a melhor experiência. Muito bom. E onde é que tu queres chegar depois disto? Essa é uma pergunta que eu tento me fazer, mas ainda não cheguei a essa resposta, porque eu sempre procuro novos desafios, né? Então, por exemplo, a meta ano passado era estar no Olímpia. Cheguei, e agora? Então, essa meta agora, eu acredito que o ano após é uma consolidação do seu trabalho, para você não cair no esquecimento, porque tem horas que você está no hype, né? Todo mundo está falando do seu trabalho, e você se manter sendo falado do seu trabalho é que é a parte mais difícil, na minha opinião. Sim. Então, você consolidificar aquilo, eu atendo que vai ser agora esse ano de 2025. Criar alguns novos projetos que a gente já começou, como mentorias, trabalhos de workshops, né? A gente agora já teve o primeiro workshop desse ano, 2025, em Lisboa, tivemos 10 alunos, foi a maior turma que a gente fez até agora em Portugal. Daqui 15 dias vamos participar de um seminário na Alemanha, da NPC, convidados, que vai ser um evento oficial. Depois, na Alemanha, a gente tem outro workshop, a gente tem um seminário na Suíça, workshop em São Paulo. Então, isso tudo, ou seja, numa perspectiva de capacitar sempre outros profissionais também a fazer o mesmo que tu. Exatamente, porque, olha, eu vou ser muito sincero quanto a isso. Eu não acredito que ninguém é concorrente de ninguém. Eu acho que a maior bobagem que eu vejo por aí é o povo assim, sem querer compartilhar, sem querer... Cara, você subir alguém junto, eu acho que é extremamente gratificante. O meu intuito com meus workshops, com seminários, é criar uma comunidade. Criar uma comunidade, porque o Bruno não está no Porto, em Lisboa, 24 horas, o Bruno não está... E cada vez mais pessoas precisam do serviço que o Bruno pode exercer, então por que não? Pô, o Bruno indica a Rayane, o Bruno indica o Mauro, o Bruno indica, entendeu? Sem dúvida. E a gente começa a criar uma comunidade onde um apoia o outro. Eu não preciso esconder o trabalho de outros terapeutas para eu poder crescer. Não, eu acho que isso é a maior bobagem das pessoas. Pelo contrário, eu concordo muito. E acho que quanto mais fizermos crescer o mercado, mais vai haver trabalho para todos. Exato, mais pessoas falando. Exatamente. Então, quanto mais é falado um assunto, mais pessoas vão procurar. E assim, o Bruno tem uma certa personalidade. A questão de terapia, por mais que ali seja uma massagem, nem todo mundo vai aguentar o Bruno tagarelando por 1 hora. E tem gente que tudo bem, não vai se identificar com a minha personalidade, mas vai se identificar com a da Mayumi e vai preferir fazer uma sessão com ela, porque também a energia bate melhor. Exatamente. Muito bom. Tá tudo bem? Muito bom. Então eu acredito muito nessa parte também, que assim, a gente tem que estar em constante aprendizado. Eu continuo buscando cursos para eu estudar, para eu melhorar, mas também para poder contribuir no crescimento da próxima pessoa que está ao meu lado. Exato. Nesses atletas que estão prestes a subir a um grande evento, a uma competição, esse tipo de atuação, de tratamento, portanto não é aqui numa questão de prevenção de lesão, há de ter outra finalidade. Em que é que ajuda essencialmente o atleta a subir a palco com ou sem massagem? Então, quando a gente fala do pre-stage treatment, né, essa sessão pré-palco, tem que haver um cuidado muito grande, por 2 motivos. O principal é porque o atleta ali ele já está numa fase muito sensível, né, Ele já está fácil para... Ele está fugindo de estresse, ele está fugindo de contraturas, ele está fugindo de coisas que possam vir a lesionar. Tanto é que o treino nessa semana já é um treino normalmente mais leve e tudo mais. E uma massagem de alguém que não está acostumado ou não entende o propósito final de estética pode acabar inflamando e deixando aquela pessoa mais retida, mais inchada. Então, é importante tomar cuidado, sempre falo com os atletas, tenham certeza que o seu terapeuta também entende de palco, entende do que precisa aparecer. Agora, esse ponto concluído, qual a função do Bruno? O que o Bruno consegue fazer?
Quando a gente trabalha na camada mais superficial ali, a gente consegue fazer um efeito drenante para estimular a diminuição de retenção de líquido, promover um relaxamento e da maneira correta, com a técnica um pouco mais suave, sem deixar hematomas, o que eu consigo fazer? Liberar a pressão nas articulações, dar uma qualidade à fáscia, né, aquele tecido mais superficial. E então, quando o atleta ele faz ali um double back biceps, ele pisa para contrair o quadríceps, o que acontece? Ali tem uma qualidade melhor, aquela marcação melhora e aquele atleta muitas vezes consegue posar melhor. Okay. Então, quando a gente fala desse sessão pre-stage treatment, eu não tenho, digamos assim, uma fórmula específica, porque cada atleta é uma análise que eu tenho que fazer. O que eu preciso esconder nessa sessão para ele melhorar amanhã? Então ele vai fazer uma pose, eu vou analisar, porque ali eu já não posso martelar, eu não posso mais corrigir o problema. Então você tem que entender muito de pose, eu estudo muito poses, eu compro inúmeros cursos de pose para eu poder assistir vídeos, converso com treinadores pelo mundo todo. Então assim, estou sempre buscando para poder na sessão aí eu direcionar mais a sessão do meu cliente. Há diferença entre homem e mulher? Em termos de tratamento? Não vai depender em termos de tratamento, vai depender em termos de categoria. O que cada categoria pede. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a wellness como a Isa Pereira, o que eu preciso estar visualizando? A gota, principalmente, a lombar, como é que tá, para ela poder pisar, para ela poder fazer uma rotação de tronco na pose. Se uma gota está mais alongada que a outra, eu vou acabar percebendo isso. Já, se é uma woman's physique, que é um atleta que exige um grau de condicionamento maior, faz muita pose de upper body superior, eu vou trabalhar por um todo, porque eu tenho que analisar muito o upper body dela. Então, por exemplo, um men's physique, eu já nem olho as pernas. Exato, depende mais da categoria então. Porque ele pisa de shorts, não tem muito que você trabalhar ali, né? Então vai depender não de homem para mulher, mas muito mais da categoria específica que aquele atleta representa. E tu usas uns utensílios, que é tipo uma faquinha ou... Então, para que serve? As ferramentas, né, são ferramentas de aço, que a minha especialidade é trabalhar com essas ferramentas, né? Muita gente é engraçado, porque muita gente agenda uma sessão só para ir fazer uma sessão com as ferramentas, porque nunca viu, acha que dói. Eu até brinco com o pessoal e eu falo, cara, o meu polegar é muito mais doloroso do que qualquer uma daquelas ferramentas. E muitos, duvido. Quando termina a sessão, fala, olha, vamos trabalhar só com as ferramentas, deixa seu polegar de lado. Mas as ferramentas ali tem que ter um certo cuidado quando se trabalha pré-palco. E é aí que eu converso bastante. E digamos que nesse início foi minha barreira com muitos treinadores. Eles tinham muito medo de eu lesionar ou deixar hematomas nos atletas. Hoje, graças a Deus, é o que eu brinco até com alguns. Hoje tá mais fácil contratar o Bruno, pô. As pessoas vê lá a foto com a Franciele, com a Isa, falar, ele sabe o que tá fazendo. Mas no início, criar o seu currículo ali foi um pouquinho mais difícil. Teve que conversar com mais calma com alguns treinadores e tudo mais, para exemplificar. Os instrumentos de aço, né? Eu gosto de trabalhar porque eles são antialérgicos, não vai causar alergia a ninguém. Eles têm um efeito de raspagem muito mais efetiva, eu considero, do que com a minha mão. Então eu consigo ter uma quebra de aderências, recrutamento de tecido melhor. Então numa fase principalmente que eu tenho que trabalhar profundo, eu não estou preocupado tanto com a estética, digamos assim, se for uma pessoa voltada para recuperação muscular, eu consigo ter um aproveitamento melhor daquela sessão. E como terapeuta que faz, às vezes, por exemplo, a gente foi para a Alemanha 2 semanas atrás, em 3 dias eu atendi 28 pessoas. São 28 horas. Com os instrumentos eu consigo preservar mais minhas articulações também, porque eu gasto menos força. Pois, é um desgaste grande para ti também. Quando trabalhando com atletas, nessa fase de palco, aí eu já trabalho de uma forma muito mais leve, porém também consigo
ter ótimos resultados que com a mão às vezes eu não consigo, num tempo reduzido, porque nessas horas o tempo é muito importante, né? O atleta tá ali cansado, com sede, querendo ir para casa já olhando a hora porque tem que fazer a próxima refeição. Ele não quer ficar 2 horas na marquesa lá, deitadão. Então, com os instrumentos me permite ter uma resposta muito mais rápida. E tu viajas muito? Eu considero que sim, hoje em dia. Até brinco, a minha esposa às vezes fala também, nossa, eu já pedi a Deus para viajar, mas eu não sabia que ia ser tanto assim. Ou a trabalho, pelo menos, achei que era só resort, com Como hotel. é que tu geres também a tua rotina? Tu como com os teus hábitos, a tua alimentação, os teus treinos, suponho que também treinos. Que rotina. Então, essa parte hoje que a gente... Digamos que esse segundo ano é que está sendo agora um ano de introdução de rotina nas viagens, né? Ano passado a gente passou viajando, a gente foi fazer as contas, 154 dias do ano a gente viajou. Mas metade. Basicamente metade do ano. Né? Só para a Alemanha fomos 9 vezes. Tipo... E tu aí vais fazer atendimento só a atletas ou a pessoas comuns também? Então, hoje eu tenho algumas parcerias com outros ginásios. Então, por exemplo, quando eu vou na Alemanha hoje, eu atendo em pelo menos 3, 4 ginásios espalhados pela Alemanha. E aí são clientes do dia a dia pessoas também. Comuns. Pessoas do ginásio, que já seguem o Instagram, toda essa parte. Agora, tipo, a mesma coisa aconteceu na Espanha algumas vezes. Por exemplo, esse próximo final de semana, também em outra academia. Atendemos na Holanda. Em países voltados para campeonatos e ginásios, a gente foi para 8 países ano passado atender. Coisa pouca. Tipo, só Zurique, a David Gym, que é a nossa parceira oficial lá em Zurique, fomos 4 vezes. Então é correria, assim, cansa bastante, né? Só que é o que a gente conversa, tipo, esses anos é o que a gente quer implementar a marca ali no mercado e crescer cada vez mais como marca. Então tem um preço, né? Você perguntou antes também de eu competir. Esse é um dos motivos que eu não consigo competir. Pô, como? O que eu estou tentando aprender é como fazer escolhas melhores. Então isso é algo que a gente combinou também. Por quê? Pô, muitas das vezes é a primeira vez que a gente foi num país. Fomos trabalhar na República Tcheca, no passado, em Praga. Pô, tava os Christmas Market, tinha não sei o quê. Pô, você quer sair, você quer comer também, né? Aproveitar um pouquinho e tal. Aí quando você vê a dieta, já foi embora. Que dieta? Então agora a gente está tentando... A meta para 2025 é ter uma reeducação também nas viagens. Entender que isso agora é a nossa rotina, faz parte da nossa rotina. E a gente tem que aprender a fazer escolhas melhores aí. Mas continuas a treinar no meio disso tudo? Sim, sim. Ano passado mesmo, o primeiro semestre inteiro eu estava em preparação para campeonato, mesmo durante as viagens. Então, eu sei que é possível. Tipo, eu fui trabalhar na Alemanha por 21 dias com a Mayumi. A gente trabalhou em 5 cidades nesses 21 dias. Eu acordava 4h30 da manhã, fazia meu cardio em jejum, não importa onde eu estivesse, às 5 horas. Eu treinava nem que fosse às 11 horas da noite em academia do hotel, 24 horas. Eu não saí nenhum dia do meu plano alimentar. Então eu sei que é possível, falta querer. Exato. Então a meta para agora é querer. Hoje eu quero. Aproveitamos, final do ano, tiramos nossa folga, comemos bastante, engordei. Agora está na hora de voltar um pouquinho mais. Eu acredito muito que a questão do equilíbrio acaba por ser sempre desequilibrar e depois ir puxando e desequilibrar outra vez. Porque se estás sempre a querer ser super linear em tudo, vai dar asneira, porque não vai ser bom em nada. É entender, e eu acho que é algo que eu já entendi agora, principalmente dos 2 últimos anos, que entender que você tem prioridades. Não é que a segunda ou terceira parou de existir, né? Mas naquele momento não é a prioridade, está tudo bem. Há mais foco num sítio que no outro. Então, por exemplo, eu tenho 10 clientes para atender, igual eu tenho a véspera de prova. Eu vou parar por 1 hora para eu ir fazer uma refeição que eu deveria? No momento não é minha prioridade. Exato. Mas eu posso ali, entre um cliente e outro, fazer um shake.
posso bater um shakezinho, pá, joguei alguns macros para dentro. Exatamente. Pô, já melhorei, fiz uma escolha ali melhor. Não era ainda de acordo com o que dava 100% no meu plano, mas também não abandonei de vez. Então, essas são coisas que... E eu me culpava um pouco no início, pô, eu ficava mal, pô, não dá pra treinar. Nossa, e agora, mano? Acabou meu dia, não treinei. Mas eu trabalhei, eu consegui desenvolver a marca, então faz parte. Agora o que eu tô tentando fazer é equilibrar um pouquinho mais. Então nas viagens a gente vai, já estamos buscando menos hotéis, mais Airbnbs para manter a dieta, né? Antes estava muito naquela, pegava um café da manhã do hotel, comia o mundo por 2 horas que dava, 10 horas sem comer. Como se não houvesse amanhã, e o pior é que havia sempre, não é? Entendeu? Uma chatice. Então dá, é só saber querer um pouco melhor. Olha, Bruno, e como é que é, para um atleta, principalmente, que já competiu, que já subiu a um palco, como é que é viver, como é que é estar no Mr. Olímpia, como é que é o ambiente, como é que é toda a envolvência do campeonato e do evento em si? Para quem ama, igual eu amo, eu posso falar que eu amo isso, tipo, eu falo que é uma experiência que eu recomendo a todos, para tentar descrever melhor, talvez. Mas assim, eu tive a oportunidade de viver com pessoas que eu nunca imaginei. Então, quando eu me dispus para ir para o Mr. Olímpia, eu conversei com a mãe e falei, cara, se é para a gente ir, a gente vai também para viver a experiência por inteiro. Não quero estar lá só para ser mais um e tal, porque eu quis interpretar que o Mr. Olímpia também poderia alavancar minha carreira. Então também era um investimento. Então, como tudo, você tem que pagar para ser visto em ótimos lugares. Se eu fosse para o Mr. Olímpia para ir para a feira, somente ficar lá atrás, eu não ia conhecer as pessoas que poderiam me agregar algo. Eu não ia fazer os contatos que eu gostaria de ter feito. Então eu tinha alguns contatos já pelo meio. Um dos meus colegas conseguiu me colocar na lista para ter acesso a ingressos VIP. Então comprei o ingresso VIP que dava acesso a tal lugar, dava acesso às finais, dava acesso ao meet and greeting, em boas cadeiras. Então eu falei, pô, as pessoas que eu quero me relacionar vão estar nesse ambiente. Então nos apertamos, fizemos as loucuras que dava, garanti esses ingressos. Através daí eu tive ótimas experiências. Por exemplo, um dos ingressos que a gente tinha acesso é o Dinner with the Athletes. Então, quando acaba o Mr. Olympia no sábado à noite, eles vão para o rooftop do World Resort Hotel e aí tem um jantar para os atletas, treinadores após o Mr. Olympia. E a gente estava lá. Então eu parecia uma criança, tentando agir naturalidade. Eu aqui comendo, tomando um copinho de uísque, treinando, desculpa. Eu comendo e passava aqui o Chris Aceto, passava tal atleta, artista de Hollywood, passava o Jay Cutler, passava não sei quem, e eu... Shit. Tentar parecer normal. E a Mayumi, hoje ela é fã do bodybuilder, ela já gostava, mas ela conhece muito mais também por minha causa. Só que é uma emoção pra mim diferente da dela. Claro. Né? Então eu cutucava, amor, olha fulano. E eu, como assim? Então foi muito legal. A gente foi treinar na Dragon Slayer, que é a academia do Flex, né? Então, é o que eu falo, por exemplo, estava falando isso de investimento. Eu tinha uma opção entre aproveitar um pouquinho Las Vegas, fazer um certo lazer. Mas eu abdiquei de um lazer, por quê? Em Las Vegas tem o Miguel, que é o Torture Room. Ele é o terapeuta oficial da Flex, da academia do Flex. O que eu fiz? Eu fui pagar uma mentoria com ele. Esse cara, ele já trabalhou com o Phil Heath, estava trabalhando com o Ramon. Falei, cara, eu tenho que ver o que esse cara faz de diferente de mim. Já conversava com ele de vez em quando pelo Instagram, pedi 3 horas de mentoria particular. Não é nada barato, mas é um preço que ele chegou lá, então... E aí eu paguei, abdiquei do meu lazer em Las Vegas para ir fazer 3 horas de mentoria. Né? Então também
não só a experiência de ver grandes nomes, mas também de ter ali O acesso. um acesso, um conhecimento que eu não tinha, essa troca de experiências, né? Igual, ele ficou muito contente com o meu trabalho, a forma como eu trabalho, eu já vi como é a abordagem dele, o que a gente se completa, formas de cada um chegar a um resultado. Então, quando a gente fala de experiência de Las Vegas, não é só o Mr. Olympia ali, aquele momento das finais, sabe? Porque ali, tudo bem, espetacular, o palco, eu tá ali, hino americano, aquelas coisas de filme, tal, mas é todo o conjunto daquela semana, o que aquela semana me proporcionou. Eu saí com a agenda já com atletas de lá marcado para a Romênia, marcado para o Big Man Weekend na Espanha, atletas marcado para Praga. Então, também não parou só ali, né? Exato. Sim, no fundo é muito inteligente e estratégico da tua parte, porque ok, eu fui, mas já fui com uma intenção de posicionamento e tiraste no fundo o maior partido disso. Eu acho que isso é incrível. Exato. Uma das coisas que eu quero para esse ano é poder não participar, mas aproveitar também o lazer um pouquinho mais. Me dar um luxo com a minha esposa, para pegar ali 2, 3 diazinhos também. Porque a gente, na nossa inocência, quando a gente foi esse ano, a gente fez, a gente só tem marcações a partir de segunda-feira. Vamos chegar sexta, porque a gente aproveita sábado e domingo para passear. Só que aí foi o que eu falei no início, a gente chegou sexta-noite, o Brunão já me liga, pô Brunão, amanhã 9 da manhã, 10 da manhã, não consegue estar aqui não já? 8 horas da manhã a gente já estava no caminho pro hotel dele, fomos sair 8 horas da noite. No domingo, que seria o segundo dia de lazer, tudo de novo, 10 da noite às 9 da noite. Segunda, 6 da manhã já tinha gente no meu quarto de hotel também, que ia competir o amador. E aí foi até acabar o Mr. Olympia, a gente só foi ter o lazer de um dia, no domingo, que não tinha nada. Pois. E Não é reclamando, né? Tipo, mas vocês andarem sempre a viajar, o vosso lazer é viajar na mesma, mas para outros sítios? Ou achas que é mais tipo, deixa-me só estar em casa? agora virou ficar em casa, viu? E olha que isso eu esperava mais da minha esposa, que ela é muito mais caseira que eu. Só que, por exemplo, no fim do ano, a gente parou as nossas viagens dia 10 de dezembro. Foi quando acabou tudo, digamos assim. E aí, era 14 de dezembro, algo assim. E a gente tem uma grande amiga morando em Marbella. E ela ia passar o Natal sozinha. E a gente também, nossas famílias não moram aqui na Europa, tal, a gente tava sozinho também. Ela, amigo, vem pra cá, vem, tal, tem promoção aí pra Málaga, vem, você fica aqui uma semana. Pô, eu cheguei, parei em casa. A gente na empolgação, vamos, comprar uma passagem. Quando foi 2 dias antes da viagem, eu olhava pra Miami, eu fazia eu amo a Nani, mas eu não quero sair de casa, cara. Tipo, mesmo virada de ano, o pessoal, os nossos amigos de Lisboa, vocês vêm pra cá passar festa com a gente? Eu olhei pra Miami e falei, cara, eu não quero sair de casa. Nunca imaginei que eu ia dizer isso, eu sou o cara mais rueiro que tem. Mas fomos. Foi legal, passeamos, mas hoje se der pra ficar mais tempo em casa, prefiro, viu? Eu prefiro tentar esticar 2 dias nos países que a gente vai a trabalho. Tipo, é Romênia, a gente foi. Trabalhamos quinta, sexta, sábado, domingo. Aí pegamos a segunda para passear. Pronto, tá bom. Depois já aproveitar um bocadinho. Boa. Mas... Olha, Bruno, queria-te fazer uma última questão, que é, para uma pessoa não atleta, então, um praticante só de musculação, há assim alguma recomendação de frequência com que deve fazer tratamento? Ou que tipo de massagem é que também deve procurar? Há assim algumas recomendações gerais que possas deixar? Então, a liberação miofascial, ela não tem um fator determinante que é se é para o jovem, se é para o idoso, se é para a criança. A liberação ela é para todos. Quando a gente fala de um praticante de musculação, eu diria ali, por exemplo, que a questão de musculação não é só o agravante dessa pessoa. A gente tem que lembrar, digamos que ela passa 1 hora por dia no ginásio. O que ela faz as outras 23 horas? Se é uma pessoa que passa 10 horas num desk, trabalhando, aquela lombar, o glúteo, provavelmente já pode estar comprometido.
Então, uma vez por mês, uma pessoa dessa, ela vai sentir uma diferença muito grande na qualidade de vida que vai refletir no seu desempenho de musculação, né? Então, eu não acho que tem uma regra de quantas vezes por semana. Seria mais adaptar ao caso, dependendo da exigência física de cada pessoa. Quanto mais intensidade de treino, maior a necessidade, certo? Exatamente, porque você está dando cada vez mais porrada nas suas articulações, né? Na sua fibra, ela está ficando cada vez mais estressada. E se você não dá ali um momento de descanso ou algo para forçar a regeneração, que estimular a oxigenação, fluxo sanguíneo, vai lesionar, é questão de tempo, né? A gente não quer esperar nisso. Você perguntou de tipos de massagem. É importante do terapeuta entender qual o problema do seu cliente, por quê? Para direcionar para a massagem correta. Digamos que eu estou trabalhando com alguma mulher que já tem ali um grau de celulite mais avançado, ou um lipoedema, que está sendo muito falado hoje em dia, tal. Pô, se eu for meter um antebraço, um instrumento ali de uma forma mais agressiva e doer, pô, eu tenho que entender que não está doendo porque um músculo está contraturado. Muitas vezes está doendo porque o tecido está inflamado. Então já uma drenagem, tipo, e eu não estou tentando vender para mim, porque eu não faço drenagem. Mas já uma drenagem vai ser muito melhor aplicada naquele caso. Mas o terapeuta tem que ter um bom conhecimento de tecidos, né? Para poder indicar para uma próxima pessoa. É o que eu falo, a gente é uma comunidade, um ajuda o outro. Não é o Bruno que tem que resolver todos os problemas. Só que se eu tenho esse conhecimento de tecidos, eu consigo auxiliar melhor o meu cliente. Muito bom, muito bom. Bruno, vamos aqui a uma segunda parte do nosso episódio, pode ser? Podemos. E vamos-te propor 2 jogos. Okay. O primeiro jogo, vais encontrar aqui vários nomes de pessoas conhecidas. Se não conheceres alguém, não te preocupes, que nós ajudamos-te. O objetivo é tu seres a pessoa mais bem-sucedida possível e se tivesses que escolher para teu PT, para teu nutricionista, para teu mentor e para teu melhor amigo, quem escolherias e porquê? Portanto, tens de tirar 4. Ok. 4? Exato. 2, 3. Nossa, eu era péssimo estudante. Ok. Se aqui for múltipla escolha. Agora, abres os 4. Vamos lá. Tem atletas do Olímpia, por acaso. Não sei se te vai calhar algum, mas... Ricardo Easy. Olha, eu sou seguidor dele. Acho que toda a gente... Eu sou seguidor dele, eu mando pra minha mãe sempre lá no Brasil. Filomena Cautela. Conheces? Não. Não? Não. É uma apresentadora da RTP. Esse é o Portugal, a gente mora aqui, mas a gente não acompanha muita parte de TV. Pois, ela é então apresentadora de televisão. eu tenho poucas E referências. ela também é júri do Got Talent. É, Sim, ela é júri Já do... fui. É, não é? É. quando eu tinha um tempinho a mais, eu até assistiria. Sim, ela é júri do Got Rafael Talent. Nadal. Está aqui? Está de férias no Brasil. Ó, Consta. Tem Está de bom férias gosto. no Brasil. Bárbara Barroso. Bárbara Barroso é uma especialista em finanças pessoais. Ok. E o outro foi Rafael Rafael Nadal. Nadal. Pronto, esse Pô, não conheço. puxei nenhuma Olímpia. Não. Pô, as cartas mais Tens de fáceis vir pra para a mim, as próxima. cartas mais... Por isso que eu falei, né? Bom, Então, PT, nutricionista, mentor e melhor amigo. Quem e porquê? olha... Melhor amiga eu colocaria o Ricardo Easy, né? Também acho que sim. Porque pelo menos no momento de desgraça alguém ia fazer rir. Então ia dar tudo bem no final. O importante é isso, ia ter uma certa identificação. Ele imita a mãe dele, parece a minha. A Bárbara Barroso, pelo que descreveu, eu acreditaria na parte mentora, né? Porque sem uma base ali para ter uma estabilização financeira também, o resto não flui, né? Exatamente. Demorei para aprender isso na vida. Fase mais jovem, não dava. Dinheiro não traz felicidade, mas livra de É. muita preocupação. Exato. Aí sobrou nutricionista e treinador. PT. PT.
É porque o Rafael Nadal, eu colocaria como PT. Independente. Porque é um cara que conquistou tudo que tinha para conquistar e mais um pouco. É aquela pessoa que a gente fala que fura a bolha do esporte. Vira um exemplo, né? Independente se você gosta de tênis, se não gosta. Muitas pessoas sabem quem é o Rafael Nadal pelo foco, determinação, Sim, né? Exemplo de profissional, exemplo de atleta. Então acredito que isso faz puxar o teu treino ali da forma que é pra ser, né? Você não tem nem desculpa pra parar. Pô, o cara é Rafael Nadal, você tá reclamando do quê? Né? E a nutricionista ficaria a Filomena. Tu não a conheces, mas ela está em boa forma. Portanto, então, eventualmente há de saber alguma coisa sobre então pelo boa menos não vão alimentação. pelo mau caminho. É isso. Perfeito, acho que sim. Acho que tinhas aí tudo para ser uma pessoa muito bem sucedida. Portanto, nosso primeiro jogo passaste com distinção. Olha aí. Vamos ao segundo. O segundo jogo é um bocadinho diferente, Bruno. E é o jogo do facto. Qual é que é o objetivo deste jogo? Eu vou trazer-te um facto curioso, engraçado, estranho, o que lhe queiras chamar, e o objetivo é não olharmos ao facto em si, mas tentarmos extrair daqui uma segunda linha de pensamento. Ou seja, tentarmos tirar daqui algum insight ou alguma coisa que possa ser útil para a nossa audiência. Ok. Ok? Então, o facto de hoje é: sabias que temos no corpo humano ferro suficiente para criar um prego? Pô? O corpo humano contém ferro suficiente no seu sistema para criar um pequeno prego de cerca de 7 cm de comprimento. Ora, o ferro no corpo humano é essencial para o transporte de oxigênio no sangue e para muitas outras funções vitais, e o ferro, como elemento periódico que consta na tabela periódica, é o mesmo ferro, é do mesmo metal que é constituído então este tipo de utensílios. E nós temos então ferro suficiente para criar um pequeno prego de cerca de 7 cm. Pequeno, 7 cm ainda é uma coisa considerável. Considerável, dá para machucar. Eu não fazia ideia disto. Tu sabias? Nessa quantidade, não. Não, pois. Apesar que pelo último exame de sangue que eu fiz, o meu acho que estava com 14 centímetros. Estavas com muito ferro? É porque eu consumo Normalmente é o muita carne contrário. vermelha, principalmente. Ok. Então, Mas causa alguma disfunção no corpo? Eu, por acaso não sei. cara, o excesso de ferro ali vai causar um desbalanço, né? Então, também... Com o quê? Com vitamina C? Maybe? Não? Não. Cálcio? Não, junto com o cálcio. Só que a questão principal ali é, tipo, tudo em excesso no nosso organismo Sim, é verdade. vai estar causando desbalanço. E a média era, acho que era 300, 270, o meu tava dando. Máximo, o meu tava 500 e lá vai cacetada. Já estava para ti e para Eu ela. tô há um mês agora sem comer carne vermelha. Triste. Mas então, para controlar. vamos tentar tirar aqui um insight. O que é que podemos retirar daqui sobre isto? O que eu retiraria é que, assim, a gente pode tentar analisar aqui, por exemplo, essa questão do ferro, né? De que a gente, com moderação, com certo controle, a gente consegue fazer tudo. Ou então, por exemplo, não, isso aí ficou ruim, ficou péssimo. Não, eu acho que estavas aí num bom... Tá? Acho que Será? sim. Mas o que eu tô tentando puxar aí para dizer é porque, digamos assim, eu penso que eu preciso de muito, eu preciso estar sempre ao comer e eu não posso ter um certo controle. E quando a gente vê o nosso corpo, ele aguenta passar por muitas coisas que a gente não tem ideia, né? Então é tudo às vezes uma questão de controle. As pessoas podem pensar, se eu parar de controlar um pouquinho essa aqui, já para todo o resto. Não, teu corpo é feito para aguentar passar por altos bocados, né? Então, se você tiver um pouquinho mais de foco, tá tudo bem. Vai sofrer um pouquinho, mas tá tudo bem. O nosso corpo é uma máquina incrível. Exato. É sempre sobre a nossa cabeça. Tipo, eu costumo dar muito exemplo às minhas alunas, quando elas me dizem que não conseguem alguma coisa, é tipo, se agora te largassem no meio do mato, tipo, sem nada, tipo, tu achas que não conseguias alguma coisa? É um instinto sobre o teu corpo consegue, a tua cabeça é que esquece. Exato. Então, o que eu tentaria tirar disso é mais essa questão mesmo, para tentar motivar as pessoas a entenderem que
Cara, para de se sentir fraco muitas vezes, tipo, seu corpo aguenta. A questão é o quanto você quer, né? Exatamente. Quanto você quer. E aí Sim. você consegue chegar lá. Tu sabias, seguramente, sabes que nós conscientemente só conseguimos usar cerca de 30% da nossa força, por exemplo. Sim, tem essa questão dos estudos, né, em termos de... Mas isso é uma parte boa porque a liberação miofascial, ela também potencializa as respostas nervosas. Ok. Então o corpo consegue potencializar mais, porque a fibra está com mais qualidade, com mais saudável. O que ela faz? Ela performa melhor. Ela se recupera mais rápido. Aumenta a capacidade também de elasticidade do músculo, só em termos de taxa de Você aumenta, contratividade? principalmente com as raspagens, um dos estudos é que você estimula a produção de colágeno daquela região. Ok. Né? Você melhora a capacidade de regeneração. Então, consequentemente, a questão de elasticidade fica melhor. Ok. Né? Por quê? Aquele músculo ele vai alongar, ele vai ter uma flexibilidade melhor. Ele tem mais sangue, ele performa, ele é mais mole, mais aquela região principalmente. Então, tudo isso vai responder também. Há alguém que não possa fazer? A gente vai ter casos contraindicações, principalmente com a liberação, que é o quê? Quando você tem um tecido agudo com a dor muito aguda, por exemplo, né? Eu tive um cliente lá em Lisboa que ele veio para a Marquesa, Bruno, preciso que você me ajude, você me ajuda. Chegou na sessão, tirou a camisa, era a região dos trapézios, né? Uma pessoa que trabalha muitas horas em computador, nunca tinha feito uma liberação miofascial na vida, já estava com muitas crises de enxaqueca, tudo mais. Chegou na Marquesa, apalpei aqui o trapézio dele, pegando fogo, uma febre interna na região muito grande. O caso dele, se eu vou e tento forçar, porque a liberação miofascial cura tudo, também não é assim. Eu tenho que deixar o meu ego de lado, achar que eu posso ajudar tudo e a todos e adaptar a sessão àquela pessoa. Eu fui no toque mais leve possível, ele já se contorcia de dor. Se eu tento forçar algo ali, ele ia ter uma péssima experiência, eu não ia ter uma resposta que eu gostaria, ia forçar a imunidade dele, que provavelmente cairia e ele ficaria pior ainda nos outros dias. O que eu fiz? Recomendei ele a procurar um médico para entrar ali se fosse necessário um anti-inflamatório para poder reduzir o grau de inflamação. Se ele quisesse, eu retornava o dinheiro da sessão e aí depois ele me procurar para eu poder trabalhar. Ele ficou super feliz, primeiramente, por eu ser muito honesto ali. Eu falei, cara, não se preocupa com a sessão de hoje, mas assim eu não tenho como trabalhar. Então, esse é um tipo de caso, né? Às vezes, se você for trabalhar com a parte de raspagem, principalmente, pessoas que têm muito acne, né? Então, muita inflamação na pele, você tem que tomar um certo cuidado para ver se você não está agredindo mais aquela pele. Okay. E a gente fala ali muito tecido que está se recuperando de alguma lesão. Por exemplo, eu fraturei algum osso. Aquela região ali provavelmente ainda está muito sensível. Eu normalmente vou aguardar a liberação da fisioterapia para a gente poder massagear ali por cima, começar a fazer um trabalho mais profundo, né? Então esses três, por exemplo, são alguns casos contraindicados. Ok. De resto, assim, tipo, sei lá, diabetes, hipertensos, grávidas, lipedemas, nada disso, está tudo ok? Tudo você tá ok até certo ponto. É o que eu falo, cada caso é o caso. Tipo, a grávida, ela em que posição vai estar deitada na marquesa? Que grau de desconforto? Em quantos meses? Ela está numa fase de gravidez de risco? Não está? Então essa anamnesezinha que você tem que fazer com muito cuidado. Já trabalhei com grávidas até o 8º, 9º mês perto já do final da gestação. Só que era uma cliente que eu já trabalhava com certo cuidado. Então a gente adaptava a posição da cadeira para ela, já não trabalhava mais de decúbito ventral. Então tudo isso era adaptado a certos casos. Uma pessoa de pressão alta, naquele momento que foi para a Marquesa, ela está em grau de estresse, está controlado. Boa. Então tudo isso são situações que assim,
não lhe proíbem de fazer uma sessão, mas a condição que você está naquele momento ali tem que ser analisada pelo terapeuta para ver se é adequada. Ok. Bruno, última pergunta de hoje. Se tivesses a possibilidade de deixar uma mensagem para todos os seres humanos do planeta Terra, vai chegar traduzida em todas as línguas para 8 bilhões de pessoas, qual seria a tua mensagem? Arrisquem. Arrisquem, porque eu errei muito para poder chegar à profissão que eu tô hoje. Eu tentei diversas vezes achar onde eu me encaixava para poder entender meu lugar, o que eu sou bom, o que eu tenho prazer em ajudar e continuar a estudar. Então, isso tudo foi sempre arriscando. Tenho vários amigos que sempre brincam, pô, o Bruno é tudo. Mano, eu fiz curso de DJ, trabalhei com o rave dos meus 19 aos 20 e pouco, trabalhei como personal trainer por 10 anos. Quando eu morei na Austrália, vixe, trabalhei de barman, de driver, faxineiro. Fiz tanta coisa na minha vida, cara, tanta coisa nesses 34 anos que assim, tudo porque eu não tenho medo de arriscar. Eu acho que amanhã eu sou capaz de me reinventar de novo, então tá tudo bem. Mas hoje eu me achei, então tá. Muito bom, perfeito. Então arriscar acho que é a palavra-chave. Perfeito. Olha, se as pessoas quiserem então entrar em contacto contigo, ficar a conhecer mais sobre os teus cursos também, sobre onde é que tu atendes, melhor forma é através do Instagram? Instagram, que é o BrunoFX _therapy, né? Lá tem um linkzinho para WhatsApp. Normalmente também já tem no topo os próximos workshops, próximas localidades que a gente vai estar atendendo, né? Normalmente eu sempre estou olhando o Instagram também. Caso eu demore a responder, é porque eu estou atendendo durante o dia. Claro. Mas a minha esposa, ela tem acesso ao meu Instagram, ela que gerencia toda essa parte também. Então, normalmente, o mesmo dia a gente sempre está respondendo já. Muito bom. Tu já sabes, tu que estás aí a ver em casa, também vamos deixar, obviamente, a página então de acesso direto ao Instagram do Bruno para poderes entrar em contacto. Faz-lhe também chegar qual foi o maior insight que retiraste aqui do episódio de hoje, qual foi a parte que mais gostaste, e já sabes, se houve alguma frase, alguma palavra que te fez lembrar alguém em algum momento, pega no link e partilha com essa pessoa. Este conteúdo é gratuito. Vamos juntos ser agentes de mudança. E às vezes, a coisa certa, na hora certa, pode verdadeiramente fazer a diferença na vida de alguém. Partilha também nos teus stories, enfim. Faz chegar este conteúdo a mais pessoas para que também possamos continuar a trazer-te cada vez mais e melhor. Porque o objetivo é exatamente esse. Fazer-te a ti crescer, fazer-te a ti alcançar também outras coisas na tua vida, seres mais saudável, mais bem-sucedido, seja lá em que área for. Ajuda-nos com o teu gosto, com o teu comentário também, que é sempre um gosto para nós também te ler. Quanto ao resto, já sabes, vemo-nos na próxima semana. Obrigada pela tua audiência e até lá.